Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre James Bond? Filme 5. Com 007 só se vive duas vezes. You Only Live Twice, de 1967. Estreando diretor novo na casa, tá? O Lewis Gilbert. Foi o primeiro filme dele, da franquia. Continua o Sean Connery como James Bond, vai ser o penúltimo filme dele. Já estava querendo parar, estava para ser o último na verdade, mas ele ainda volta em mais um. Esse filme se passa no Japão, basicamente, tá? Ele traz muito da cultura japonesa. Assim, década de 60, né, gente? Então, uma coisa que eu falo que eu gosto muito dos filmes de James Bond é isso, as locações, culturas diferentes, que para a época trazia muita novidade. Hoje em dia, a gente com o celular tem acesso ao mundo, mas pensa bem, para quem não tinha informação na época, né? Não era um mundo globalizado, não havia globalização nem nada, então a gente se sabia, a gente não, que eu não era nascida ainda, mas se sabia muito pouco sobre os outros países, né? Quem tinha a oportunidade de viajar, conhecer outras culturas, era uma coisa rara. Então, os filmes traziam essa possibilidade, né, de se conhecer um pouco mais sobre a cultura de um outro país, e nesse caso traz então a cultura do Japão. Em que contexto? Lembra que eu falei em Dr. No no meu vídeo da corrida espacial, do projeto espacial da NASA, que eles estavam em Dr. No projeto Mercúrio, né, aquele que enviava uma nave para a órbita da Terra, que chegou a conter apenas um astronauta, né, um homem fazendo a viagem na órbita da Terra. Aqui, nesse filme, a gente já está no projeto Gemini, que eu comentei lá no vídeo do Dr. No, que veio depois do projeto Mercúrio. Então, o projeto Gemini, né, levam 2 astronautas para a órbita da Terra. Então, é nesse contexto aqui que a gente tá? Uma cápsula do projeto, né, chamada de Júpiter 16, eu acho que esse nome é fictício porque as cápsulas da Gemini se chamavam Gemini mesmo, foram 12 missões, né, na verdade, e então tem uma cápsula que está lá fazendo a 4ª órbita em torno da Terra, uma cápsula americana, né, do projeto da NASA, com 2 astronautas. E teve também a questão da caminhada espacial, né, quando o astronauta deixa a nave ligado ali por um cabo, né, e fica do lado de fora da nave. Então, já tinha acontecido esse evento, né, na vida real, e o filme então começa com esse fato. Estão lá os 2 astronautas, um deles sai e tá lá do lado de fora da nave, né, fazendo lá os experimentos. Eis que vem então uma outra nave e simplesmente abocanha, ele engole literalmente a cápsula. Só que um astronauta estava do lado de fora, aquele cabo é cortado, o astronauta vai embora, perdido no espaço, uma cena até meio que de terror. Então é assim que começa o filme. E ali conversando, né, com a base lá em Houston, uma outra base entra, não, você tem outra nave no radar, não sei o que. E é isso, então a nave vem, abocanha e ninguém sabe de onde surgiu. Os Estados Unidos, de imediato, suspeitam que foi a Rússia, né, que mandou essa nave, porque estava aquela disputa entre os 2 países, as únicas 2 nações que tinham condição de lançar um foguete, né, e a Rússia fala, não fui eu, não tem nada a ver com isso, e aquela tensão, né, da Guerra Fria ali da época, né, e assim, na iminência de acontecer uma 3ª Guerra Mundial, né? Então era todo naquele contexto. E então as nações se reúnem num local lá neutro, né? Que a locação foi até, se eu não me engano, em Oslo, na Noruega. E estão então os Estados Unidos, União Soviética, Rússia, né? E o fiel da balança ali, que é a Inglaterra, meio que intermediando, e a Rússia falando, não fui eu, os Estados Unidos, não foi você.
E a Inglaterra falou, olha, a gente suspeita que, a gente não tem motivo para suspeitar que seja de fato a União Soviética, a Rússia, e a gente tem suspeita de que essa nave pousou no Mar do Japão. O Japão não tem tecnologia para lançar foguete, mas a gente tem indícios de que uma nave pousou lá. Então a gente já mandou nosso homem, né, para fazer as investigações. Quem? James Bond, que aí corta pro James Bond, que está lá iniciando a sua missão. Na verdade ele está na China, bem ao estilo James Bond lá com uma chinesa, e então ele é morto. Você fala, meu Deus, né? Tudo leva a crer que o James Bond foi morto logo nos primeiros minutos, né, do filme. E ele então feito o sepultamento, né, no mar, né, que ele é da marinha, comandante da marinha, é jogado no mar o corpo e tudo mais, só que depois a gente vê que na verdade tudo uma encenação. Estão lá no submarino, está lá o M e a Miss Moneypenny esperando pelo James Bond, né, ser resgatado lá do fundo do mar, para então receber a missão. E esse disfarce da morte dele é para ele ganhar tempo, porque os inimigos dele estão na captura, né? Estão no encalço ali, e ele precisa então fingir de morto para que ele tenha tempo hábil de fazer essa investigação dele com um pouco de paz. Então ele ali daquele submarino é lançado num torpedo submarino, vai então para o Mar do Japão, ali ele sai do mar e vai então para a cidade de Tóquio. E aí então que a gente se depara com a cultura japonesa, como eu disse, né? Inicialmente aquelas luzes lá de Tóquio, né? Hoje em dia ainda é assim, né? Tóquio com uma tecnologia forte, né? Aquelas luzes assim. Então já década de 60, 67 já era assim, aquele desenvolvimento todo da cidade. Aquilo já é o primeiro impacto, o primeiro contato com a cultura japonesa. Dali a gente vai então para uma arena de sumô, outro elemento também forte, né, da cultura japonesa. Eles vão ali para o Estádio Nacional de Sumô, onde o James Bond deveria então se encontrar com o espião local do MI6, né, que está baseado ali no Japão. Sempre tem esse modus operandi, né? Toda vez que ele vai para uma missão, ele primeiro se encontra com o espião local, ou então algum aliado local, né? Não necessariamente do MI6, nesse caso era, mas o MI6, né, agência de inteligência inglesa, né, como a CIA americana e a BIM brasileira. Então, mas ele vai encontrar então o inglês, na verdade, que está bem aculturado já está bem ambientado lá com a cultura japonesa. E lá então ele conhece a primeira agente, né, a primeira Bond Girl que vai contracenar ali com ele, que é a Aki, se não me engano. Ela é uma agente ali que também atua junto com o MI6 e junto com a agência de inteligência japonesa, que é quem vai entrar e vai ajudar ele na verdade. E, um detalhe, quando ele vai pegar a missão lá com o M, com a Miss Moneypenny, a Miss Moneypenny dá o código, né, que ele deveria se comunicar com o espião local, que é I love you, porque a Miss Moneypenny nutre aquela paixão platônica por ele, né, aí ela fala, I love you, eu te amo, né. E ela fala assim, repete pra eu ver se você entendeu, que ela quer escutar dele, ele falando pra ela, I love you, né? Ele fala, não, eu entendi, pode deixar. Bom, então ele chega lá, ele fala, vira pro japonês e fala, I love you, né? Porque é a senha, né? E então ele entra em contato com o agente local do MI6 e consegue ali as primeiras informações. Parece que tem uma indústria japonesa, uma indústria química japonesa envolvida, que, se eu não me engano, fornece produtos químicos para combustível de foguetes.
E ali ele vai procedendo na investigação. Ele também tem a ajuda como eu disse, do agente da agência de inteligência japonesa, que é, ou de espionagem japonesa, que é o Tiger Tanaka, tá? Também é um japonês disfarçado, e ali sempre vai vindo aquela coisa da tecnologia, aquela ambientação que eu sou, na verdade, apaixonada, muito minimalista, sabe? Aquela fotografia assim minimalista, aquela coisa que é simples e sofisticada ao mesmo tempo, bem típico da cultura japonesa. Eu acho lindo, eu acho muito bonito, aquela coisa calma, né, que remete ali à natureza e ao mesmo tempo a tecnologia de ponta, né, aquilo misturado. Nossa, eu acho muito bacana. Então é nesse ambiente que a gente vê ali o Tiger Tanaka, que depois também leva o James Bond para o habitat natural dele, que é uma escola de ninjas, tá? Ele tem então uma escola de ninjas que é inclusive ambientada num castelo, um palácio, tá? Japonês chamado Himeji-jo, que é uma construção arquitetônica ali que até é patrimônio da Unesco, né? Uma coisa muito bonita, chamada Garça Branca, pela arquitetura, parece uma garça. Então, nessa locação que eles tiveram todo o cuidado do mundo para gravar as cenas, né? Para não estragar nada, porque ela é uma construção já de muitos anos. Então, nesse palácio então ambientada essa escola de ninja, tá, do Tiger Tanaka. E ali eles vão continuando na investigação, descobrem que tem alguma coisa relacionada ali ao litoral de Kobe, um navio que está ancorado lá, e vão continuando. Aí eles percebem que nesse local, nessa ilha, onde eles, né, chegam à conclusão que pode estar a base ali dessa organização, né, que eles estão procurando, o acesso é muito difícil, assim, não é qualquer pessoa que pode chegar, nem sequer como turista, só mesmo os pescadores ali nativos é que tem acesso. Então o James Bond vai se disfarçar de pescador japonês. Ele passa por um período de treinamento ali de ninja também, ali na escola, né? E depois ele vai se transformar num pescador japonês. Então vem uma maquiagem, uma peruca, uma coisa assim, ele vira japonês, vira um oriental. E então ele se transforma, né? Põe ali uma maquiagem, uma peruca e fica meio orientalizado ali. E se casa, inclusive, para ficar mais real, ele se casa com uma nativa japonesa ali da ilha, que está a par dos planos, tu também é uma pessoa que está interessada, e ele se casa com ela. Então tem um casamento, mas é o primeiro casamento que vai ter do James Bond, porém um casamento ainda assim, não é de verdade, né? Somente um disfarce. Então ele se casa e consegue ali acessar o local, descobre então quem é que está por trás, descobre onde que está a base, né, onde o foguete pousou, que é num vulcão, na verdade um vulcão que está com um disfarce por cima. E quem é que está por trás de tudo? O Blofeld, que é o número 1 da Spectre, né? Então ele está com um plano ali, e aí ele acaba descobrindo também que o James Bond está vivo, então é aquela confusão toda, né, de capturado várias vezes. Os inimigos do James Bond têm a oportunidade de matá-lo, né, definitivamente, e não fazem, né, isso aí virou até assim motivo de, sei lá, brincadeira, porque toda vez que o bandido está com o James Bond, por que ele não mata logo de uma vez? Fica, não, vou mostrar meus planos mirabolantes, meus planos para dominar o mundo, e você vai presenciar, e sou eu que vou matar pessoalmente, não sei o que. Então eles nunca acabam matando de verdade o James Bond, que acaba sempre escapando, né? Então ali ele
consegue, né, entrar dentro do vulcão ali com a ajuda da atual esposa, né, que é a Kissy Suzuki, né, a atriz que vai viver a Kissy Suzuki, uma atriz japonesa, Mihama, não sei se é assim que pronuncia, né? Bom, tô dando uma olhadinha aqui no meu blog, que é lá que eu deixo o meu roteiro, né? filmeshistóricos.blogspot.com.br. E ele tem também a ajuda de uma espécie de um girocóptero que o Kyo vai levar para ele lá pessoalmente, né? Que é a Lironelli. Uma cena até engraçada dele ali fugindo dos helicópteros, né? Da Spectre, com aquele girocópterozinho dele, tipo uma motozinha voadora, né? E é uma cena, os diálogos são engraçados. O diálogo não, né? Monólogos, né? Na verdade, ele fala sozinho ali. Bom, gente, então é isso sobre You Only Live Twice. Bom, o Ian Fleming, ele tinha escrito esse livro em 1962 e ele tinha acabado de sofrer um ataque cardíaco, né, do qual ele sobreviveu. Então, por isso que You Only Live, na verdade ele escreveu no livro as frases assim: só se vive duas vezes, só vives duas vezes, quando nasces e quando tens a morte à sua porta. Então, é disso, né? Ele nasceu de novo ali com o ataque cardíaco que ele sobreviveu, e nasceu de novo, então só se vive duas vezes, né? Então, quando você nasce e quando você se depara com essa situação de praticamente quase ter morrido, né? A música, a trilha sonora novamente foi composta pelo John Barry, como todos os outros filmes anteriores, e quem interpretou a música tema foi a Nancy Sinatra. Ela teve que viajar para Londres, né, se não me engano, para fazer a gravação, com uma orquestra e tudo, e ela falou que ficou muito nervosa, não conseguia gravar, ela tinha medo, primeiro que ela tinha medo de voar, de pegar avião, foi com a irmã morrendo de medo, chegou lá, quando ela se deparou com todo aquele aparato, né, que ela também era fã, então ela ficou muito nervosa, eles tiveram que gravar assim dezenas de vezes, e a música que ficou final foi assim, na verdade, pedaços, tá? Eles foram pegando os melhores pedaços de cada versão que ela gravou para formar a música final, mas acho que foi uma das músicas mais que fez mais sucesso da franquia, assim, das aberturas, né, eu, na verdade, acho que gostei mais de Goldfinger, se eu não me engano, na questão pessoal, né, mas assim, essa música fez muito sucesso, e pela sutileza, pela delicadeza da música, né, ela foi uma das que fez mais sucesso mesmo. Tá? Então, e a gente conheceu, né, pela primeira vez, então, aparece o Blofeld, que ele na verdade, ele é um polonês, Ernest Stravo Blofeld, que é o arqui-inimigo do James Bond, né, e até então ele só aparecia ali aparecendo segurando o gato, sempre de costas, só as mãos, só aquele anel dele com o símbolo da Spectre, que é um polvo, né? E então, dessa vez ele aparece, tá? É vindo pelo ator Donald Pleasence. Esquecendo alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que é isso, tá? Também, logo nas primeiras cenas, quando ele tá conversando com a Moneypenny, ela dá pra ele um dicionário de japonês para turistas, né? E ele fala: esqueceu que eu estudei línguas orientais em Cambridge? Então já dá um indício, dá mais elementos
sobre a biografia, né, do James Bond, que ele teria então estudado pelo menos línguas orientais em Cambridge. É uma polêmica porque também depois vão dizer que ele estudou em outras universidades e tudo mais, mas fica essa primeira dica aí. Agora, uma crítica assim que o pessoal faz hoje em dia, né, quando a gente assiste com os olhos de hoje em dia, é que é um filme bastante, como todos os outros na verdade, bastante machista, bastante sexista, né? Ali aquela questão principalmente ali com as mulheres japonesas, ali realmente a gente não tem como olhar com os olhos de hoje, né? Porque hoje seriam os diálogos, as cenas, tudo ali seria inaceitável hoje em dia, mas na década de 60, e era um filme também escapista, né? Então era uma coisa que fugia um pouco da realidade, né? Não era também tudo aquilo, né? Porém, tem uma forçação de barra ali com a questão da mulher, né? As mulheres ali de biquíni, ou a questão ali da casa de banhos, né? Não, tudo realmente muito chocante para os dias de hoje, né? Mas foi melhorando, né? O bom foi isso, também foi melhorando, foi evoluindo. Hoje em dia a gente não pode também ter essa análise com a nossa régua, né? Com as nossas réguas morais e comportamentais e de politicamente correto de hoje, porque realmente não se aplicava àquela época, né? Mas, e olha que foi, se eu não me engano, foi dando uma amenizada, porque contrataram ali uma redatora ou uma pessoa da equipe técnica, uma mulher, então já deu uma suavizada na coisa, assim, sabe? Essa pesada na mão que tinha sobre o sexismo e o machismo, teve uma aliviada com a contratação dessa moça na equipe técnica. Mas ainda assim, de fato, é bem chocante para a nossa cultura de hoje em dia. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou continuar com outros vídeos dos outros filmes da franquia. Estou revisitando todos os filmes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e até mais. Até o próximo vídeo.